boa noite. Iniciamos agora mais uma edição do programa Dimensão Total na TV. O programa Dimensão Total tem a produção do jornalista Ronald Machado. Dimensão Total sempre às terças e quintas no horário das 22 horas e aos sábados um pouquinho mais cedo às 21 horas. Canal 15 da Multiplay ou pela internet tvmais.org. Se o telespectador perdeu algum programa, não tem nenhum problema. É só entrar no site da TV Mais, tvmais.org, acessar o canal do Dimensão Total e assistir todos os programas de forma inédita ou rever os programas que já foram apresentados. Lembro também o programa Dimensão Total no rádio, todos os domingos de 10 a meio-dia, na Rádio Assunção AM 620. Produção do jornalista Ronald Machado. Hoje, no nosso programa, vamos discutir um pouquinho a cidade de Fortaleza. Semana passada, Fortaleza completou 290 anos. Então, nós vamos dedicar uma parte do nosso programa a falar do aniversário de Fortaleza e dos problemas da nossa cidade. Estamos aqui com o advogado, ex-presidente da Comissão de Segurança Pública do OAB, ex-delegado da Polícia Federal, doutor César Bertozzi. Delegado aposentado, né? Porque o sujeito se aposenta, mas nunca deixa de ser, né? Então aqui o doutor César Bertozzi e nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo acerca de Fortaleza. Doutor César, boa noite. Bom, Fortaleza completou, como eu falei, semana passada 290 anos. É uma data para se comemorar, né? Apesar de todos os problemas que vivenciamos, não só em Fortaleza, mas nas grandes metrópoles, né, do nosso Brasil. Boa noite. Boa noite. Com grande boa noite, eu estou o telespectador, a quem nós temos grande respeito, e é por isso que esse programa existe. O aniversário de Fortaleza sempre foi uma data expressiva para o povo cearense todo, não foi só para o fortalezense, sempre foi. Não é à toa que Fortaleza é considerada e é admirada como loura desposada do sol. Então aqui tem tudo, tem sol o ano todo, tem chuva na época que deve ter, é um estado bastante democrático com o tempo e com a sua população. Eu fico muito feliz hoje nesse programa de estar aqui comentando o aniversário de Fortaleza. Quantos anos? 290 anos. Ou seja, quase 3 séculos de existência. Só quero dizer que parabéns a Fortaleza, parabéns ao povo de Fortaleza, e parabéns a nós que temos a oportunidade de hoje estar aqui, nós dois juntos, abraçando esta grande capital. E Fortaleza é o seguinte, Fortaleza tem aquela tradição hospitaleira, né? Quer dizer, como todo Ceará, todo cearense, Fortaleza hoje é um recanto de turistas. Os turistas gostam de vir a Fortaleza, tanto pela hospitalidade como pelas belezas, tanto naturais como as belezas que a cidade expressa. E eu estou lembrando aqui, há muitos anos atrás, nós não temos esse tempo todo de vida, né? Mas eu lembro da época da Fortaleza ainda primitiva, né? Na década de 60, em que existiam toda aquela cidade aberta, né? Não existia tanta violência, tantos problemas de locomoção. E já glamourosa, né? Já glamourosa. Nós vamos falar um pouquinho também dessa época, né? O que mudou nesses últimos, vamos dizer, 50 anos, né? Que é o tempo que a gente pode assim recordar Sim. alguma coisa de mais proximidade. Como também vamos discutir problemas atuais, problemas da saúde, problemas na educação, na segurança. Tem temas de segurança que todos os dias afloram, né, nas discussões. Vamos conversar um pouquinho e o nosso produtor vai então mostrar para vocês algumas fotos aqui da nossa cidade, né? Alguns aspectos importantes, já que esse programa nós temos notícia que ele é assistido em todo mundo. Eu tenho recebido e-mails e comunicação de pessoas que assistem nos Estados Unidos, estão assistindo na Europa, assistindo em outros países, mas em outros estados brasileiros. Então nós vamos para essas pessoas que ainda não tiveram o prazer de visitar Fortaleza, embora estejam aí programando essa viagem a Fortaleza, possam
o mais breve possível, né, ter esse que nós prazer temos, de ver a Fortaleza. E que o cearense tem uma característica também muito importante, porque no nosso Brasil talvez seja o estado onde mais migrou para o mundo todo, pessoas aqui, né, aqui nascidas, para o mundo todo. Nós temos notícia de cearense no mundo todo, tá? Trabalhando, ajudando a construir o país onde mora e nunca esquecendo o seu berço natal. Isso é muito importante, ou seja, é um povo meio nômade, mas é um povo muito, mas muito ligado à sua terra. Sem dúvida. Mas, doutor César, me diga uma coisa, o senhor lembra aí, qual a data que o senhor recorda assim, mais de Fortaleza, né? O senhor nasceu em Fortaleza? Não nasci em Fortaleza, mas cheguei aqui muito cedo, né? Muito cedo. Qual seria assim, a sua né? primeira lembrança? A Praia de Iracema. Praia de Iracema. Praia de Iracema, onde nós nos estabelecemos eu ainda muito criança e tal, é a Praia de Iracema. É como se a Praia de Iracema, para mim, fosse o coração de Fortaleza, e não o centro. Sim. É isso aí. Então, a Praia de Iracema é o que significa para mim a Fortaleza inteira. E mudou muito, né? Dessa época para cá, né? Ali a Praia de Iracema mudou, né? Foi onde Orson Welles se hospedou quando aqui esteve. Inclusive, tem fotografias dele na casa do meu sogro. É uma coisa que a gente guarda com certo cuidado e com a lembrança sempre viva. Vamos mostrar aí algumas fotos, algumas imagens da Praia de Iracema. A cidade realmente nasceu ali, como toda cidade litorânea, nasceu ali à beira do forte, né? Ali próximo ao forte, próximo realmente à praia, e aí o povoado se estabeleceu no centro e depois cresceu para essa metrópole que é a Fortaleza. Mas uma grande diferença que o senhor observou daquela época para cá, em termos assim de cidade, o que é que poderia ter sido conservado e o que é que o senhor acha que os poderes públicos não tiveram assim a capacidade de cuidar melhor? Eu acho que os poderes, digamos assim, o poder público, né, aí da cidade, ele negligenciou, foi no tempo. Né? Negligenciou no tempo, não acompanhou o tempo por um grande espaço, não acordou, porque a cidade precisava de planejamento. Certo. Então a cidade cresceu sozinha, com a sua espontaneidade. Foi isso que faltou em Fortaleza para hoje ser uma capital mais importante em termos de estrutura e de visitação, né? De turismo, podia ser maior do que é hoje. Isso é normalmente a grande falha dos governantes, né? É pensar pequeno, pensar naquele período em que estão no poder e não para 40, 50 anos depois, né? Quer dizer, se a cidade tivesse tido um planejamento há 50, 60 anos atrás ou mais, ela realmente teria se desenvolvido, crescido de uma forma muito mais eficiente no transporte, muito mais eficiente na educação, muito mais eficiente no saneamento, né? Então nós observamos realmente isso, a cidade foi crescendo assim, de acordo com a migração, de acordo com o crescimento realmente da população, de uma forma desorganizada, né? Então nós temos setores que são caóticos hoje em dia, bairros extremamente povoados, sem a estrutura suficiente para isso, né? Quer dizer, essa falta de planejamento realmente foi evidente. Com a estrutura, nós temos bairros grandes e enormes aí na periferia, com a estrutura de 50 anos atrás. Então, isso é uma grande dificuldade. E aí nós temos até que louvar a administração atual, que tem tido um trabalho de apresentar projetos mais assim para o futuro, né? Quer dizer, não é nem o que esteja sendo realizado agora, mas pensando daqui a 40, 50 anos. A cidade, sem dúvida, vai continuar crescendo, as cidades vão continuar crescendo, talvez num ritmo menor, né? Porque o crescimento da população também diminui, né? E também com o surgimento de outras cidades atrativas no interior, cidades que se tornaram também metrópoles, essa migração fica dividida, né? Hoje nós temos grandes cidades, como Sobral, na Zona Norte, e outras grandes cidades, como Itapipoca e outras, Juazeiro no Cariri, Barbalha, Crato, outras cidades, no Sertão Central, Xarabubim e Quixadá, que com uma estrutura maior, tanto de saúde e educação, as pessoas vão também
saindo, fugindo um pouco, né, das capitais, indo para cidades menores, mas já com um potencial grande. Eu lembro de Fortaleza, eu nasci em Fortaleza, né? Então lembro muito bem da praia de Iracema, como também ali da praia do Meireles, aí do Náutico Antigo, sim, do Serviluz, né? Sim. Quando nós íamos ali, pegava o ônibus mesmo, descia de ônibus, ele era seguro, você descia ali na Praça Zé de Alencar, onde tinha um grande terminal de ônibus, você passava ali na Praça do Ferreira, no Abrigo Central, quer dizer, quem da nossa época não conheceu ali o Abrigo Central e a Coluna da Hora? Quer dizer, como é que você pode, assim, aceitar, vocês vão ver foto aí da Coluna da Hora, que uma praça como a Praça do Ferreira tivesse toda uma modificação na sua arquitetura, tirando o Abrigo Central, tirando a Coluna da Hora e colocando uma outra estrutura que descaracterizou realmente aquele setor histórico. Uma outra coisa é a não conservação do nosso patrimônio, né? Nosso patrimônio histórico, né? Quer dizer, quantos prédios, quantas construções, quantas praças, né, dessa época aí remota de Fortaleza foram, sem ver para quê, destruídas, com um conceito de ser modernidade, de construir alguma coisa mais moderna, mudando totalmente essa característica da cidade nos seus primórdios, né? E o pior, doutor, que assim nesse contexto é que nós temos cartões postais hoje abandonados, destruídos praticamente, né? Sem serventia nenhuma, grandes casarões, de estrutura portuguesa, de estrutura inglesa, e que nós temos aqui, hoje abandonados praticamente, com exceção de alguns, que está abrigando academia de letras, abrigando outra atividade cultural por ali, mas, ao meu ver, ainda muito incipiente. Eu acho que esse é um dos problemas assim, principais de uma cidade, né? É a não conservação do seu patrimônio histórico. Agora até tem um cuidado maior, né? Porque coloca como aquele imóvel sendo patrimônio, né? Um patrimônio do Brasil, às vezes patrimônio até mundial, e que você não pode mexer, um patrimônio histórico. Mas isso, durante muito tempo, você destruía um casarão colonial para você construir um edifício de sei quantos andares. Você destruía uma praça para fazer ruas ou construir outro tipo de bem urbano que destruía totalmente essa característica. Eu acho que é uma das grandes coisas. Se nós formos rever o álbum histórico de Fortaleza, nós temos pessoas dedicadas a isso aqui na nossa capital, você vê realmente o quanto está danificado. Esse álbum está danificado. Tá danificado, né? Quer dizer, você não tem aqui uma parte histórica da cidade. Você teria que ter uma parte histórica. No centro mesmo, que hoje é uma dificuldade, né? Você visitar o centro funciona naquele horário comercial, depois está todo abandonado. Acho que é uma grande tarefa do poder público municipal é tentar reerguer novamente o centro, fazer com que o centro volte a ser um local de morada, um local de comércio, né? E isso local de visitação. Local de visitação. Nós vamos a algumas cidades que tem a cidade antiga, né? Em qualquer lugar do mundo você sempre tem o City Tour, conhecer a cidade lá onde ela nasceu, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tantas outras que eu conheço assim, né? Você vai conhecer, né? O Recife onde a cidade totalmente recuperado, pulsando, né? É verdade. Eu não sou, você falou aí na administração atual da cidade e tal, eu não sou político, não sou um homem político, a não ser no sentido de vivente, de homem, né? Particular. Então, nunca fui filiado a partido nenhum, apesar de ter recebido algumas convites e tal, nunca sou filiado, não sou, mesmo porque eu acho que é um desvio de função. Eu me dediquei a uma profissão, e ela não me permitia que eu tivesse esses voos sem horizonte, né? Mas eu preciso reconhecer que o morador da cidade tem que reconhecer se os administradores, se o seu prefeito, se o seu governador está agindo mais ou menos a contento, porque ninguém tem condições de agir na administração de uma cidade plenamente a contento, né? Ele tem que estar pelo menos parcialmente a contento. Mas o prefeito Roberto Cláudio tem dado um sentido a uma administração pública, um sentido
público de administração realmente. Talvez não seja o suficiente, comete erros, porque não tem nenhuma administração que não cometa erros, né? Mesmo porque num cenário político onde nós não sabemos, que não tem nada definido, são composições, são alianças por interesses outros e não pelo interesse do progresso. Mas mesmo assim, eu acho que ele tem feito um bom trabalho. O doutor César tem toda a razão. Nós temos observado realmente esse planejamento existente, quer dizer, uma continuidade de obras de gestões anteriores. Eu acho que isso é uma vantagem para o gestor público aproveitar o que está em andamento de administrações anteriores, que existem muitos prefeitos e governadores que quando entram, engavetam todos os projetos anteriores porque não foram feitos pela sua equipe. Eu acho que não, isso deve ser. Fortaleza tem condição de com um pouco de dedicação realmente, de se tornar uma cidade ainda mais bela do que é. E eu digo aqui, olha, uma discussão antiga com relação ao Cocó, né? Quer dizer, nós temos aqui na cidade um potencial enorme, turístico e também ecológico, né? Que é o Cocó, né? Que é aquele parque todinho. Quer dizer, precisa que urgentemente tanto o governo do estado como a prefeitura, né, pensem, né, como outras cidades pensaram, e aí você vai pensar lá em Nova York, né, no Central Park, né, que é um monumento até visitado. São Paulo mesmo, São Paulo que tem, o Ibirapuera. E você vai em Belo Horizonte, tem lá a Lagoa da Pampulha. Então toda cidade tem uma área dessa. Mas áreas que, interrompendo você, não, áreas públicas que dão orgulho ao povo, né? Então não tem porquê deixá-las abandonadas ou desfigurá-las. E aí eu lembrei disso aí, porque com o crescimento da cidade, com o aumento dessa degradação ambiental, né? Quer dizer, com as mudanças climáticas, com o aumento, inclusive, da temperatura. Eu lembro de Fortaleza, vamos lembrar, Fortaleza antiga tinha muita coisa, mas era muito mais amena do que hoje, né, Torcelo? O senhor lembra que não tinha essa temperatura de hoje, quer dizer, nós estamos vivenciando hoje períodos de aquecimento mesmo na nossa cidade. Em uma cidade litorânea com a brisa muito forte, aliás, um dos cartões postais é exatamente essa brisa aqui da nossa cidade. Eu né? me lembro, interrompendo, não, me lembro, você falou. Vamos lembrar de Fortaleza, né? Eu lembro agora, por exemplo, nessa questão da brisa e tal, é que nós morávamos na Praia de Iracema, nós sentíamos o cheiro do mar. Sim. E hoje o mar não tem cheiro. É verdade. Nem maresia você sente mais. Né? Quer dizer, os prédios, não sei o quê, outras obras de outros tipos obstacularizaram esse passeio, né, da brisa do mar pela cidade. O centro da cidade ali era úmido quando, na época oportuna, né, da maré do mar e tal. A própria maresia fazia bem, hoje a maresia faz até mal. E aí vem exatamente a especulação, né? Especulação urbana. Quer dizer, Fortaleza foi alvo, sem dúvida, de uma grande especulação urbana, né? Quer dizer, foi um crime que fizeram com a cidade, com o clima da cidade, deixar construir tantos prédios, tantos edifícios, de um grande número de apartamentos, né? Quer dizer, não se preocuparam com o zoneamento, né? Com as obras. Quer dizer, você não devia permitir que numa zona dessa litorânea, que é ali na beira-mar, mesmo ali na Praia de Iracema, né? Deixasse essa região fosse povoada de prédios, né, muito próximos uns dos outros, né, com uma quantidade grande de andares que, sem dúvida, aqueceu a cidade toda. A outra coisa, exatamente, a quantidade de ruas asfaltadas, né? Quer dizer, eu lembro bem de algumas avenidas em Fortaleza que era paralelepípedo, né? Que era uma coisa, também um calçamento que é também confortável para se andar. Não impermeabilizava a cidade, né? Não aquecia a cidade, e você tinha calçamentos bons. Eu lembro bem da Avenida João Pessoa, que eu conheci muito bem, você saindo ali do Benfica, rumo a Parangaba. Ainda existe, né, a Casa do Português? Sim, onde tem a Casa do Português. Ainda né? existe? Ainda existe. Nunca mais vi falar. Existe a Casa do Português. Abandonada. Nós vamos ver fotos aí da Casa do Português, mas totalmente abandonada, que é uma casa de uma arquitetura belíssima, né? Quer dizer, que foi construída naquela época. Sim. Hoje veio abrigar alguns órgãos públicos, e esses órgãos públicos saíram e depois ficou lá totalmente abandonado. Quer dizer, hoje está totalmente pichada, destruída, mas ainda existe. Cadê o Lorde Hotel? Bom, o Lorde Hotel outro ali na Praça José de Alencar. Vamos pensar em muitos outros locais, né?
Vamos pensar mesmo ali, né? Onde funcionava o Savaná, ali na Praça do Ferreira. Você vai o Hotel São Pedro. Você vê que o Hotel São Pedro, CREA, até certo ponto, instalou ali próximo à Catedral o seu... Estão querendo fazer uma reestruturação e tal. Fizeram uma reestruturação. Porque, na né? verdade, também você tem que ter coragem, que o Hotel São Pedro está tão deteriorado, né? Chegou a uma condição tão... que não tem como solucionar aquilo ali com uma maneira altamente positiva. Eu acho difícil ter. Eu vi até um projeto, você falou, não creio, que um projeto de que vai manter o hotel e fazer um prédio em cima do hotel. Assim, isso é coisa... Eles melhoraram lá alguma coisa, mas existe realmente projeto. Mas acho que isso deve ser estudado realmente, né? Mas não... por exemplo, o Lógico... Mesmo porque ele não é aquele hotel não é uma obra arquitetônica de grande tradicional efeito, né? perto ali da... efeito técnico, não é. Perto ali nunca da foi. Catedral. Aí, nós estamos falando assim do passado, né? E aí tem pessoas realmente mais velhas do que nós, né? Que são habitantes de Fortaleza, vão participar futuramente do nosso programa. Nós não podíamos deixar nessa semana de conversar a respeito de Fortaleza, dos seus 290 anos. Mas vamos falar um pouquinho da situação atual de Fortaleza, né? Quer dizer, nós temos um problema, inclusive no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho da segurança, né? Aí não é só Fortaleza, a segurança realmente do Estado, alguns assuntos importantes, mas nós estamos vivendo realmente um clima, né, doutor César, de muita violência aqui na nossa cidade, né? Como um todo no Estado, né? O senhor leva que esse problema está acontecendo, o senhor justificaria por quais aspectos principais? O aumento, o recrudescimento da violência, ela não é privilégio de Fortaleza. A violência hoje, ela está descontrolada no Brasil todo, né? Tudo, sem exceção. Então, porque não existe, com o tempo, isso foi diminuindo e até chegou ao ponto atual, isso é meu ponto de vista. Sim. Não existe um programa de segurança pública, não existe. Cada governo leva a sua segurança pública da maneira que pode ou da maneira que não pode, e isso provocou, com o aumento, com o glamour da criminalidade que aconteceu há duas décadas atrás para cá, foi criando um empoderamento do crime, né? E uma coisa que não foi só no crime praticado pelos meliantes, que são costumeiros e que existem em qualquer parte do mundo, mas o crime, de uma maneira geral, no Brasil, foi se solidificando de uma forma que atingiu o status quo do próprio Estado brasileiro. Então, isso estamos falando em política, estou dizendo que foi um avanço que veio acontecendo há muito tempo. O crime organizado se instalou no país e com células pequenas, ele se multiplicou como se multiplicam os animais ferozes e sem domínio, sem controle, né? E chegou ao ponto de ter essa barbárie que se implanta hoje no país. Hoje a segurança pública no Brasil, ela praticamente não existe, ela é ineficiente por falta de política de segurança. Ao meu ver, enquanto o Brasil não reconhecia a necessidade de criar e manter um programa nacional de segurança que obrigue todas as unidades da federação a seguir aquelas regras, que ela tem um condicionamento de financeiro, que ela tem um financiamento próprio para que cumpra aquele programa e que a lei também se adeque à situação atual de que todos sejam realmente atingidos pela lei quando ferir a essa lei. Então, é essa situação que existe hoje. Existe um comércio
nos embates da segurança pública dentro dos sistemas públicos de segurança pública, na justiça, na advocacia, então ela está contaminada o processo de regulação da segurança pública. Temos que ajeitar isso ou isso piora. É o meu ponto de vista. E estamos chegando agora ao primeiro intervalo, dizendo para os nossos telespectadores, tanto aqui do nosso Brasil como do exterior, que assistem ao nosso programa, que venham para Fortaleza. Acho que vale a pena nós convidarmos realmente as pessoas que não conhecem Fortaleza e aquelas que já conhecem, que possam voltar. Nós temos problemas, que nós citamos aqui alguns. O problema da segurança é um, mas nós temos problemas de segurança realmente em todos os locais. Mas a cidade é uma cidade hospitaleira, é uma cidade bela, apesar de mais aquecida, ainda é menos do que o Piauí. Muito, né? Piauí, não, sem que eu morei lá. Piauí, sem dúvida. Mas até mesmo a nossa temperatura máxima não chega aos níveis de 40 graus, como nós temos no Rio de Janeiro, muitas das vezes até próprio em São Paulo e algumas cidades até do sul e do sudeste. Ainda temos um clima bom, embora o clima já foi mais ameno do que hoje. E Fortaleza tem locais belíssimos, né? Não são só as praias, né? Ainda existem alguns monumentos, museus para se conhecer, praças para se visitar, né? Mas sem dúvida a grande atração é a parte cultural da cidade, né? São as nossas nosso folclore, aí muito rico, muito rico, a nossa alegria, né? O nosso forró, muito contagiante, né? O nosso forró, o nosso humor, né? Quer dizer, a cidade do humor. Semana passada também vai aqui uma homenagem aos humoristas de todo o Brasil, porque no dia em que Chico Anísio fazia aniversário, foi exatamente esse dia, ficou conhecido como o Dia do Humor. Nós tivemos aqui na nossa capital grandes atos, né, falando exatamente isso. Quer dizer, quem vem a Fortaleza não deixa de comer caranguejo, não deixa de ir para a praia, mas também não deixa de ir a um show de humor, o peixe, a peixada. Quer dizer, a nossa culinária também é uma culinária muito apreciada, né? Então tem tudo para você visitar Fortaleza, apesar das dificuldades. E nessa primeira parte do programa você teve a oportunidade, quem não conhece, de ver várias fotos aqui da nossa cidade que ilustraram essa primeira meia hora do programa. Bom, vamos agora para o nosso primeiro intervalo, é bem curtinho, é VaptVupt. Voltamos a apresentar Dimensão Total na TV. Lembrando que a produção deste programa é do grande jornalista, nosso grande amigo Ronald Machado. O programa vai ao ar sempre às terças e quintas, no horário das 22 horas e aos sábados, um pouquinho mais cedo, às 21 horas. TV+, canal 15 Multiplay, ou então pela internet tvmais.org. Se o telespectador perdeu algum dos nossos programas, não tem problema. Entra no site da TV+, tvmais.org, acessa o nosso canal Dimensão Total na TV e você pode então rever qualquer programa anterior ou assistir até mesmo de forma inédita. Lembro também o Dimensão Total no rádio. Rádio Assunção AM 620, todos os domingos de 10 ao meio-dia. Produção do jornalista Ronald Machado. Bom, hoje estamos aqui no nosso programa com o Dr. César Bertozzi, delegado aposentado da Polícia Federal, advogado e ex-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB. No primeiro bloco nós falamos do aniversário de Fortaleza, dos 290 anos, completados na semana passada. Hoje nós vamos continuar nesse segundo bloco falando um pouquinho de Fortaleza, mas de problemas aí que aconteceram recentemente.
E, doutor César, saiu um laudo, nós discutimos no programa aqui, eu acho que uma participação do senhor, Certo. aquela ponte, aqueles viadutos e aquela ponte que estão sendo construídas ali na Avenida Raul Barbosa e com Murilo Borges, né? E a ponte caiu, 2 operários, infelizmente, foram vitimados com a queda dessa ponte, e no laudo que foi divulgado ontem, o laudo divulgado pela Perícia Forense do Estado do Ceará, mostra que as empresas, doutor César, tinham conhecimento que os projetos, eles tinham alguns defeitos. Inclusive no laudo, eu anotei aqui, tinham falhas no projeto de sustentação, de orientação e montagem. Eu não sou engenheiro nem arquiteto, mas só em ler que um projeto tem falha, não precisa nem explicar bem, porque se um projeto tem falhas, algumas coisas podem acontecer com esse projeto. Um é cair, né? O outro é realmente não sair de acordo com o que estava previsto. Problemas, né? futuros. Problemas futuros, estruturais, etc. Né? Então não é uma grande... Eu acho que isso parece uma apuração rigorosíssima. Tem outros laudos que vão sair do próprio CREA, né? Que tem uma comissão analisando. Tem laudos também de uma outra comissão que o prefeito Roberto Cláudio aqui formou, né? Quando do ocorrido, inclusive o prefeito foi com o governador visitar o que aconteceu naquele local. Mas o senhor não acha que isso tem que ser rigorosamente apurado, né? Olha, um acidente dessa natureza, uma obra também da grandeza que é ali, aquela estrutura que está sendo ali levantada, eu acho também que em benefício da cidade, não resta a menor dúvida, né? Porque vai ser um desafogamento da mobilidade e da Fortaleza sempre muito prejudicada com essa questão da mobilidade, mas no dia seguinte, ou um pouco 2 dias depois, nós estivemos aqui conversando sobre aquele assunto e todos falaram a respeito. E todos os que estavam aqui naquele dia concordamos de que a falha que já tinha notícia que havia falhas na estruturação, não estava, e principalmente no estacamento, né? Sim. Tá? Que é as pernas e os braços daquela obra ali, que era o que devia ter mais atenção, e correram falhas, de modo que aconteceu o acidente. Eu acho isso uma irresponsabilidade de todo mundo, do construtor, né, que foi contratado, da prefeitura que não fiscalizou corretamente, né, porque ela tem seus engenheiros para acompanhar a obra, das outras estruturas que são contratadas, que são várias para dar continuidade aqui, não é só as empresas que ganharam a concorrência. Então isso foi tudo em consequência de umas falhas que não foram enxergadas a tempo, que não tiveram providências a tempo, e aconteceu isso aí. E você disse até agora uma coisa importante, que se terminassem sem esse problema, sem esse acidente, provavelmente ia ocorrer no futuro e com uma consequência muito mais drástica, com vidas, que carros caindo lá de cima e não sei o que, não se ocorresse isso, se realmente ocorresse. Então, isso é uma irresponsabilidade. Os culpados são visíveis porque estão nos contratos, né? Não tem que estar procurando culpados fora daquilo. Eu vi aí, o prefeito foi firme, apesar que ele tem a responsabilidade por ser o contratante dos construtores, ele tem a responsabilidade solidária, né? Então na verdade, isso era para não ter acontecido, né? Tem certas coisas que mas aconteceu porque tal, tem umas explicações, mas numa obra dessa é para não ter acontecido. E aconteceu, ainda bem que os prejuízos foram financeiros e foi com relação à vida humana. Eu não quero fazer aqui
parâmetros de tamanho, porque 2 vidas humanas valem tanto no acidente, tanto quanto o número tivesse ocorrido de natureza maior. Então, mas ocorreu morte, aí não se pode admitir isso, e eu espero, e eu acho que a população de Fortaleza espera que isso seja realmente identificado, exatamente qual o problema que ocorreu, qual a fissura que provocou e por que provocou. Porque se tiver culpados, devem ser punidos. E outra coisa importante, o senhor falou, que uma obra, ali é uma ponte, né? Quer dizer, uma ponte que passa ao lado de outra ponte já existente, né? Em cima de um rio, e que se não tiver todo um cuidado, um projeto realmente bem elaborado, tanto para a construção, para o escoramento, né? Para a segurança dos operários e segurança da obra em si, tanto durante a obra como no futuro. E do futuro usuário. Né? E do futuro usuário. Aqui e acolá nós temos notícia como aconteceu com aquele viaduto lá em Belo Horizonte, que depois de inaugurado caiu. Quer dizer, então tem que ter. E o senhor falou uma coisa importante, né? As empresas, elas ganham as licitações e terceirizam para outras empresas segmentos da obra. Mas a empresa que ganhou a licitação, é a responsável. Sim. As terceirizadas também. Também. Né? Também. As terceirizadas também. Então, eu já li aí dizendo, não, a empresa é uma empresa idônea, uma empresa do sul do país, etc., que contratou uma outra empresa. Ela tem a responsabilidade. Se a empresa contratou uma terceirizada... A responsabilidade originária da contratante. E a terceirizada tem a responsabilidade também. Tanto as grandes como as menores. Todos têm. E o senhor disse outra coisa importante. E o poder público também. Sim. Onde estavam os fiscais, onde estavam os órgãos que têm por dever de ofício acompanhar as obras que estão sendo realizadas, né? Acompanhar verdadeiramente, porque só ir lá não é acompanhamento. Acompanhar verdadeiramente, porque lá tem arquitetos, tem engenheiros, tem técnico que pode perfeitamente abrir um projeto desse e analisar o que está sendo feito, e não precisa agora, depois do ocorrido, uma comissão analisar que o projeto não está certo. Quando o laudo demonstra que as empresas já sabiam. Precisa saber o que você está dizendo. Mas será que os órgãos de fiscalização também sabiam e fizeram alguma vista grossa ou alguma coisa desse tipo? Isso precisa também ser analisado. Quer dizer, a cadeia aí é muito grande. E você tem que pensar exatamente nisso. O que é que isso poderia acarretar também no futuro? Entendeu? Uma coisa grave, uma obra pública. E quem é que vai pagar esse prejuízo? Pois é, ainda tem esse detalhe, né? Quem vai pagar o prejuízo? O prejuízo dessas vidas humanas, que, como o senhor falou bem, tão bem, mesmo que fosse uma, não tem como. É o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Mas uma obra dessa podia ter sido uma calamidade mesmo, né? Quer dizer, uma calamidade enorme. E ali não está sendo construída só essa ponte, que está sendo duplicada. Existem 2 grandes viadutos sendo construídos. Então precisa que se faça uma revisão, porque se esse projeto dessa ponte foi constatado que tinha algumas imperfeições, ele não estava correto, vamos ter que analisar o projeto de toda a obra, porque a obra ali tem uma rotatória, tudo bem, está no chão ali, essa aí é mais fácil, né? Mas tem 2 viadutos, grandes viadutos, inclusive, e essa ponte... Embora esteja no chão... Sim, pode acontecer, embora esteja no chão, é preciso também, que nós não sabemos, provavelmente isso não vai ocorrer, mas tem que ter sido ali analisado e calculado o potencial de alagamento ali, de alagamento. Ali tem o rio, ali tem os mangues e tal, né? Aquela região o chão, ele tem estrutura suficiente para receber aqueles pesos e tal, ele tem que ir até onde? De profundidade, né? Então, estão nos limites realmente certos, porque quando tem um problema, você tem que questionar o resto. Exatamente. O senhor falou exatamente uma coisa que é certo, e nós aqui aproveitamos para alertar o poder público municipal. Olha, se uma obra dessa magnitude é constatado que tem uma irregularidade, toda a obra está sob suspeita. Né? Por que só a ponte está acima? Será que o viaduto não tem algum problema? Será que a obra mesmo, o pavimento ali não tem algum problema? O senhor citou bem, ali é uma obra de uma complexidade maior. Não é você fazer um viaduto, fazer uma ponte em qualquer lugar. Ali é uma região que tem alagamento. Agora mesmo com essas chuvas fortes,
que Fortaleza sofreu há poucas semanas atrás, ali ficou tudo alagado, aquela região ali, tanto a Aerolândia como aquela região ali da Raul Barbosa, ficou intransitável, ali ficou a nado, né? Ficou a nado. Então tem que a prefeitura aproveitar, e nos próximos programas nós vamos ficar de olho para poder acompanhar, né, doutor César? Para acompanhar exatamente assumimos aqui essa responsabilidade de também ficar e também fiscalizar, ficar também com um olho lá por perto, né? Pronto, o olho por perto. Bom, o outro assunto que ainda é da área policial, porque eu considero que esse anterior também porque isso aí é uma ação que vai correr na justiça e nós vamos acompanhar. Essa semana, finalmente, depois de vários meses, acho que 5 meses, né? Saiu aí o resultado de todo um levantamento que foi feito daquela chacina, a maior chacina já acontecida aqui no nosso estado, que aconteceu, conhecida como chacina da Messejana, né? E existiam várias teses, né? Várias linhas de investigação. Uma linha de investigação que logo se comentou depois do ocorrido é que a chacina tinha acontecido como uma vingança, né? De pessoas policiais e tal, revoltados com um outro fato policial que tinha acontecido, em que a vítima foi um policial militar. Tinha essa tese. A outra era exatamente uma briga, né, por pontos de drogas, as gangues, né, normalmente composta por traficantes. Essa era outra. Um conflito entre gangues, né? E uma outra linha aí que nem uma coisa nem outra e tal. Finalmente agora, com 5 meses, saiu, e 33 o resultado dessa análise, né, dos órgãos da Corregedoria da Polícia Militar, e 33 policiais foram, vamos dizer, indiciados, né, por homicídio, outros 5 por crime de prevaricação e outros por outros crimes são graves, mas menores, né? E nós temos conhecimento que agora isso vai para o Ministério Público, e tem 12 aí promotores, né, analisando exatamente isso. Foi um fato grave, né, que aconteceu aqui na nossa cidade, e que eu acho que, apesar dos clamores, nós já tínhamos discutido isso aqui no nosso programa, achando que o tempo estava passando e o resultado dessa avaliação, né, da Corregedoria da Polícia não era liberado, mas eu acho que com o resultado final, né, demonstrando e com provas bem substanciais, eu acho que no fim eu tenho que até dizer que foi bom ter demorado um pouquinho e o relatório ter saído assim com muito mais substância, né, doutor César? Porque às vezes a pressa de você apurar, as coisas não saem tão bem esclarecidas, e aí quando chega na justiça ninguém é condenado, né? O que é que você acha disso? Você citou aí a questão da pressa. Existe um ditado popular que diz que a pressa, né, é inimiga da perfeição, né? Isso é verdadeiro. Aliás, temos que reconhecer que os ditados populares, eles permanecem através dos tempos, sem mudança. É porque são verdadeiros. Porque se não fosse, eles mudariam de conceito com o tempo, né? São verdadeiros. Então, eu também concordo com você de que a demora deve ter sido necessária, de forma que o resultado ele saiu e de uma maneira que a gente, sem ter conhecimento profundo dessa apuração, mas a gente fica ciente, pelo menos, de que o órgão público cumpriu a sua obrigação. Ele foi positivo, ele investigou realmente, ele identificou pessoas, então isso eu entendo bastante positivo, essa ação da polícia, do órgão de controle, com esse resultado que apresentou a sociedade cearense. Agora, o que eu lamento e que a população deve lamentar é a existência, a repetição desses tipos de ações. Ou seja, a polícia não tem o direito
de, por exemplo, praticar vingança. Ela tem o direito e o dever de investigar a contento, de esclarecer os fatos e prender os culpados. E não praticar a chamada justiça, né, das próprias razões, né? Que eu vejo aí, não vejo aí que isso realmente tenha ocorrido. Não vejo, pela eficiência que teve. Mas não admito que, da minha pessoa, eu não admito que esse fato de a polícia, porque assassinaram um companheiro lá e fazer vingança, a instituição pública é vedada a qualquer tipo de vingança pessoal, porque ele trabalha em interesse da sociedade, não é interesse próprio. Agora, o grande problema é que nós não temos uma segurança pública eficiente, com capacidade de manter a ordem. Não temos realmente, não é questão do Ceará, não. O país inteiro está assim. E outro caso que provoca isso é a certeza da impunidade. Sim. Certo? É a certeza da impunidade. Os presos dessas organizações criminosas, ele comanda ações de crime extra-presídio, né, contra a sociedade. Você vê aí, o Marcola manda fazer isso, manda fazer aquilo. Até ocorreu agora que botaram um carro cheio de bomba para intimidar o governo, né? Que se o governo continuasse naquela intenção, queria explodir bomba para todo lado. Tinham 10 carros, eu li isso no jornal. Né? No jornal. Isso é uma afronta que é preciso que o governo dê uma resposta. O governo está calado com relação a essa afronta, né? Eu acho que tem que dar o sistema de segurança tem que dar uma resposta à população, porque se está tendo ameaça de ataques com técnicas de terrorismo contra o próprio governo do Estado, contra o próprio Estado, é preciso que o Estado reaja, né? Eu não sei, até agora eu não vi, mas deve estar se organizando para reagir, né? Deve estar. Isso decorrente, esse estado de coisa, é decorrente da incapacidade da segurança pública reprimir o crime. É decorrente da banalidade que está se tornando as punições, né? Não quero aqui, em momento nenhum, que eu seja acusado de que estou dizendo que a lei não presta. Não, nós temos uma lei frágil e não podemos sair dela, eu reconheço isso, mas nós temos que fazer mudança. O senhor citou um fato, nós íamos inclusive comentar, do veículo, aqui para esclarecer para os nossos ouvintes que não são do nosso estado e da nossa capital, né? O governador do estado do Ceará, Camilo Santana, encaminhou para a Assembleia uma lei para ser aprovada, e foi aprovada pelos deputados, obrigando as operadoras de telefonia celular a bloquearem todos os sinais dos presídios existentes aqui no nosso estado. E a informação é que porque nós temos conhecimento que dos presídios partem muitas ordens para o crime, né? Sim. Diversos níveis de crime. Diversos níveis de crime, né? E que este veículo que foi encontrado nas proximidades, um veículo que tinha sido, inclusive, furtado, roubado e tal, estava cheio de dinamite, muitos quilos de dinamite, 15 quilos, uma coisa desse tipo. Podia ter tido uma grande explosão com um número grande de mortes. E que esse veículo tinha sido exatamente uma forma de represália contra o governo que os deputados tinham votado essa lei, né, e o governador que tinha encaminhado. O governador tem uma declaração dizendo que não vai, que já sancionou inclusive a lei. Não tem como o governador sancionar uma lei desta e agora dizer que a lei não vai mais existir, né? Isso é um fato já passado. Tem que saber o seguinte, aqui é o que eu quero comentar. Se as operadoras, o mais rapidamente possível, né, vão cumprir, né, porque as operadoras começam a colocar que tem dificuldade, que tem isso, que não dá para cumprir. Mas dá para cumprir, né? Por que as operadoras não podem cumprir?
bloquear sinal de celular, se nós temos aqui na cidade alguns locais que nós andamos e não tem sinal de celular. Né? Eu vou ali para um local lá no Conjunto Zé Walter, por exemplo, tem um local que lá, se eu parar o carro, não tem sinal de celular. Por que não tem sinal de celular lá? O celular naquele local e 2 quilômetros depois tem. Ali tem alguma coisa. Né? Não tem uma antena que pegou, está bloqueado por alguma outra coisa. Então tem como as operadoras analisarem bem isso. Né? Analisarem bem isso. Não é isso, doutor César? É verdade. Esse assunto é complexo, certo? É complexo. Ele não é, para ser entendido assim pela população e não, assim rapidamente. Não tem como. Tá? Porque eu vejo uma incoerência que tem, né, em todos os estados. Sim. Não é o caso do Ceará, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, não conseguiu também obstaculizar esses sinais dentro dos presídios. Mas é o seguinte, e o que ocorre aqui, ocorre na maioria dos estados. Só não ocorre, por exemplo, no estado onde não tem crime organizado nos presídios, né? E fica mais difícil, até pela questão financeira, né? O preso que não tem condição financeira para comprar fazer ameaças, por exemplo, com desse tipo aí, que sai cara essa situação. Mas acontece o seguinte, tem que bloquear os sinais de celular dentro do presídio. Tá, eu acho que é certo. Mas tem o seguinte, eu tenho que indagar por que é que tem celular dentro do presídio. Por que ele entra? Né? Como é que ele entra? Por que ele está lá? Como é que ele está lá? Você está entendendo? O mais grave é isso. Isso é muito mais grave do que o sinal. Né? A polícia, aqui mesmo no Ceará, agora recentemente eu não tenho visto isso, mas era costume a polícia, a Secretaria de Segurança, da maneira geral, com polícia civil, militar, de tempo em tempos fazia uma vistoria dentro dos presídios. E apreendia 300, 400 celulares e tal, né? Número grande. Grande, né? Celular. Como é que ele entrou, né? Tá certo? Tem isso aí, é grave, mas ninguém toca nesse assunto. Eu já perguntei isso várias vezes na minha vida, ainda na ativa, como é que entrou, né? O celular não é passarinho, não voa, né? Entra pela porta. Então, essa é uma questão que nós temos que ter a coragem, o parlamento, os executivos, né? Tem que ter uma coragem de enfrentar, tá certo? Tem que ter uma coragem de enfrentar, então não vai acabar. E o senhor falou uma coisa interessante. Não é por causa desta lei, ela sendo executada, que a vigilância, né, nos presídios, para que isso não aconteça, quer dizer, que a entrada do celular não aconteça, porque muitas pessoas podem raciocinar. O senhor levantou um ponto importante, né? Bom, vamos bloquear o sinal de celular. Então quer dizer que agora já estava frouxa a entrada de celular, agora vai se vender celular nos próprios presídios, né? Então, o preço passa, já vai ter o direito de já entrar lá. Não, eu quero meu celular aqui dentro para falar com minha família. Mas não é assim. Prisão, condenação é supressão de direito. Tá certo? Não é assim, não, mas tem que ter direito aí, tem direitos básicos, sol, não sei o que, comida, mas é supressão de direito, a condenação de privação de liberdade, que dá, tem dentro a supressão de direito, né? Assim, não tem direito de fazer isso, não tem direito de sair para ir tomar uma casa no bairro, voltar, não tem, não. E a comunicação faz parte dessa supressão de direito. Tu vai cortar aí que eu disse que qualquer hora podia tossir. A maior supressão de direito... 5 minutos, né? A maior supressão de direito já é a prisão. Ficar encarcerado. Que é a supressão da liberdade. Doutor César, nós temos discutido muito as causas da violência e recentemente, no nosso programa de rádio, aliás, na semana passada, Dimensão Total no rádio, foi colocado um tema interessante pelo senador Cid Carvalho, que uma grande parte dessa violência vinha dos meios de comunicação, achando que os programas policiais e as novelas, né, influenciavam isso. Qual é o pensamento do senhor? Influências dos meios de comunicação, influência de parte da própria sociedade,
blocos sociais, vai existir sempre. Nós não podemos proibir de que as pessoas não se manifestem, porque a própria Constituição diz que todo mundo tem direito de se manifestar a sua opinião, né? Então, eu acho que o professor Cid exagerou um pouco, né? Mas é necessário que os meios de comunicação tenham os seus limites, até expostos, né, pelos próprios meios de comunicação, né? Não é porque é livre que você deve fazer o que quer, deve dizer, fazer apologia ao crime, não é permitido fazer, né? Tem esse problema realmente. Agora, não pode você dizer que aí a televisão está tendo está dando uma influência muito grande contra a humanidade, assim. Não, a televisão deve ter os seus limites, lógico. E eu acho que existe. Ainda hoje, embora isso hoje está muito mais frouxo, né? Mas você lembra que o próprio rádio tinha os seus limites, de certos horários, né? E tal, para fazer determinadas, a própria televisão, para sair os seus programas. Não é questão de censura, é questão de direito, de proteção à própria sociedade. Mas naquele dia ali, eu achei que o senador exagerou um pouco, né? Exagerou um pouco. Nós estamos falando do programa Dimensão Total no rádio, porque o nosso telespectador, dia de domingo, né, em casa, pode então, tanto pela internet, no 620am.com.br, escutar a Rádio Assunção, então 620 AM, no dial do seu aparelho de rádio, escutar o Dimensão Total no rádio, de 10 às 12. De 10 às 12, participação do Dr. César Bertozzi, do senador Cid Carvalho, do Dr. Mourão Cavalcante, do Dr. Djalma Pinto, Dr. Hernando Chua Sobrinho, quer dizer, praticamente a mesma equipe que faz também o Dimensão Total na TV. Uma equipe que passeia, né, intermeia todos os núcleos das sociais, não é um assunto, não é um programa de um assunto de uma pessoa ou duas, é um assunto geral. Pronto, então aqui fica o nosso convite. Bom, estamos concluindo praticamente o nosso programa. Hoje discutimos Fortaleza, discutimos segurança. Vai mais uma vez, parabéns aqui aos fortalezenses, parabéns pelo aniversário de Fortaleza na semana passada de 290 anos. Fizemos esse programa em homenagem realmente a Fortaleza, discutindo outros temas também. Quero agradecer aqui o delegado da Polícia Federal aposentado, advogado e ex-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, Dr. César Bertozzi. Deixar um minutinho aí final para o Dr. César Bertozzi também saudar os nossos ouvintes, telespectadores aqui da nossa capital e convidar os ouvintes para continuarem prestigiando Dimensão Total na TV, às terças e quintas, 22 horas, e aos sábados, às 21 horas. Dr. César. Eu estou realmente satisfeito de ter participado desse programa, inclusive um programa diferente. Um programa inédito, né? Só um bate-papo aqui, aqui sem, né? Sem qualquer outras pessoas. E sem outras considerações, sem outros, né? Programa especial para Fortaleza. Né? Então eu quero, na verdade, neste momento, abraçar a cidade de Fortaleza, que eu tenho muito orgulho de morar nela. Eu vi até hoje no rádio, eu vim de lá para cá, num programa que eu acho que é do Plínio, salvo engano, perguntando às pessoas qual é o motivo que você tem para morar em Fortaleza e não sair daqui. Nenhum disse o meu motivo, né? Se ele tivesse me perguntado, e agora eu vou aproveitar, eu vou dizer com muita satisfação. O meu motivo de morar em Fortaleza é que eu não tenho motivo para morar em outro lugar. Pronto, então um abraço ao ouvinte. Obrigado por esse momento aqui que nós tivemos de bate-papo, porque o ouvinte é tão exigente, né? Tanto que no nosso programa lá ele liga para reclamar, ou para dizer que foi bom, ou para exigir que outro assunto mais polêmico, talvez. Então, o meu abraço aqui ao ouvinte e meu abraço à Fortaleza. Bom, quero agradecer novamente ao Dr. César Bertozzi, mas agradecer principalmente ao telespectador que nos acompanhou até esse horário. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa aqui na TV Mais.